Então bora falar do assunto mais aguardado até agora. Vamos falar sobre SDN, ou Software Defined Network, rede definida por software. Então quer dizer que eu posso pegar esse carinha aqui, um Cisco 2960, pesadinho, grande, tudo bem, 48 portas, né? Não tem como comparar. Então quer dizer que eu posso pegar esse cara aqui e simplesmente jogar no lixo e substituir por esses carinhas assim, da Unify? Você vai descobrir nesse vídeo. Então bora lá. Apenas um pequeno disclaimer: o meu Switch eu joguei ele no sofá. Somente por isso que eu joguei ele longe assim. Eu não teria coragem de jogar ele no chão. Ainda não estou no nível de simplesmente quebrar equipamentos. Se você estiver nesse nível, eu posso te mandar meu endereço, você manda aqui para casa que não tem problema nenhum, eu recebo todos os equipamentos, beleza? Fala aí, antenados, aqui é o Wesley. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra Antenada. Como a gente já falou, hoje vamos falar um pouco sobre redes definidas por software. O que é rede definida por software, por que é importante você saber sobre isso e o que isso pode trazer de modificações para a gente no futuro, ou como já está trazendo modificações para a gente hoje no nosso presente. Então, sem mais delongas, pode acompanhar a minha tela aqui. Bom, SDN. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a SDN, qual é a grande definição de SDN? Ela basicamente veio para fazer o quê? Separar os dois planos que a gente tem em um dispositivo, num switch, num roteador, seja qual for. A gente tem basicamente dois planos, o plano de controle e o plano de encaminhamento. Basicamente são esses dois. Bom, eu vou mostrar aqui um pouquinho na tela como é que é essa brincadeira. Por exemplo, a gente tem aqui uma rede tradicional, tá? Numa rede tradicional, a gente pega, conhece todo mundo que está aqui dos lados, nem as portas, certo? Então, se eu tiver um computador aqui, computador A e um computador B aqui, esse cara aqui, ele sabe para quem tem que encaminhar se eu tiver que jogar de A para B. E de A para B, B para A e por assim vai. Beleza. E qual é a diferença disso para a SDN em si? Bom, SDN em si muda um pouquinho a situação. Agora você pode ver, a gente tem um dispositivo aqui a mais. Quem é esse cara? É a nossa controladora SDN. Ué, mas agora a gente vai ter um outro dispositivo para quê? Lembra que eu falei que a gente tem basicamente dois planos, o plano de controle e o plano de encaminhamento? A SDN veio para fazer exatamente isso que você está vendo nessa figura agora. A gente tem o que? A gente tem os nossos dispositivos comuns e nós temos a controladora. Esses dispositivos comuns é o nosso plano de encaminhamento. Também pode ser chamado como plano de dados, tá? No caso, no inglês, data plan. E aqui em cima a gente tem o nosso plano de controle, basicamente. Bom, como o próprio nome sugere, né? Controle, ele controla tudo. Então, qual é a diferença primordial de um para o outro? Bom, a gente vai ter um outro dispositivo que vai cuidar da nossa parte de controle da nossa rede. Então, com isso, voltando aqui no modelo anterior, a gente teria o quê? Aqui nesse exemplo, a gente tinha basicamente três dispositivos e esses dispositivos eram os nossos dispositivos ligados que não tinham compatibilidade nenhuma com SDN. Você vê que ela é o que? É uma rede distribuída. Por quê? Você tem um plano de controle aqui, um outro plano de controle aqui, um outro plano de controle aqui. Você tem três planos de controle. Digamos que você tenha que fazer uma modificação de rota nos três roteadores. Você vai ter que modificar em todos os três. Aí você pode citar coisas que eu já falei, como por exemplo redes programáveis. Wesley, você pode pegar um Ansible da vida lá e fazer a modificação nos três. Sim, mas você considera que você ainda vai estar conectando nos três dispositivos para poder mudar qualquer coisa? Então acaba que isso não é a melhor coisa do mundo. Então a gente vai ter o quê? Uma rede distribuída. Mas dentro do conceito de rede de qualquer coisa distribuída, sistema distribuído, não é melhor você ter um sistema distribuído do que um sistema engessado? Sim, isso é certo. Mas dependendo do sistema, do tipo de sistema distribuído, da estrutura, acaba que a logística para você trabalhar com ele e também a questão de custo se torna muito alto, porque você vai ter que
várias caixas. Então, entrando já nesse quesito de caixa, uma das principais diferenças entre a rede tradicional para a rede SDN é o tipo de caixa, porque você vai ter uma caixa genérica, que ela trabalha tanto com Layer 2, como Layer 3 e por assim vai, e você pode simplesmente botar ela para fazer um roteamento estático, botar apenas para fazer encaminhamento L2, você consegue fazer tudo nessa caixa, porque ela tem um hardware genérico para fazer qualquer coisa que ela precise fazer ali. E você tem um controller dela, fora dela, que vai resolver qualquer coisa para ela. Então você não precisa ter um hardware pancada naquela caixa para poder rodar um BGP violento ali e tal. O pessoal sempre usou bastante MikroTik porque BGP, dependendo da quantidade de vizinhança ali, peers e tudo mais, estoura a caixa, né? É bem mais ou menos isso aí. Sou preconceituoso mesmo. Brincadeiras à parte, é claro. Tipo, você precisa de muito hardware realmente dependendo do que você for colocar ali para rodar naquela caixa. Então, SDN basicamente já veio para ajudar isso, porque você vai ter um hardware genérico, que não precisa ser tão especializado, e você vai ter uma controladora depois que vai fazer o restante por você, vai ter todo o pensamento ali. Então, já lhe ajuda bastante. E já é um ponto positivo também para a rede SDN contra a rede tradicional. Então, falado disso, como eu falei, aqui a gente tem uma controladora, então o negócio fica um pouquinho diferente. E o que seria essa controladora? Essa controladora pode ser uma máquina virtual, por exemplo. Não tem problema nenhum, pode ser uma caixa específica para isso, mas normalmente é uma appliance virtual, que essa appliance vai estar rodando num ambiente muito bom. Agora vamos entrar nesse ponto de ambiente. Pensa comigo. Antigamente, a gente gostaríamos de ter uma borda de uma empresa, de um site, 100% redundante. Então, digamos assim, você tem os links, você vai ter seus roteadores, você vai ter seus IDS, IPS, os firewalls, tudo isso tem que ser redundante. Porque se um hardware falhar, o outro tem que assumir. Então, assim, a gente começou a desenvolver muita coisa acima disso, por exemplo, os roteadores virtuais, né? Você tinha como pegar dois roteadores da Cisco, através dos protocolos que ela tinha, proprietário ou até mesmo não proprietário, você conseguia criar um roteador virtual, que seria simplesmente um fantasma na sua rede ali, que ele queria assumir toda a configuração da sua rede e iria fazer todo o encaminhamento corretamente ali como deveria fazer. Beleza, já parou para pensar no custo que isso tem? Você ia ter que ter dois roteadores, dois IPS, dois IDS e por assim vai. Então, pensando nisso, começaram a trabalhar. Não, a gente tem que de alguma forma melhorar isso. De alguma forma a gente tem que resolver esse nosso problema. Então começou a se trabalhar com SDN e uma outra coisinha também chamada NFV, que é basicamente funções de rede virtualizada. São duas coisas totalmente diferentes. Uma caminha junto com a outra, é claro, mas SDN é uma coisa e NFV é outra, tá? Então, queria já deixar esse disclaimer aqui, uma coisa bem importante para você poder seguir. Então, o que aconteceu? A gente simplesmente começou a olhar, nosso data center aqui, a gente tem um cluster violento, com máquina pra caramba, com HA, com Disaster Recovery, tem tudo mais um pouco configurado. Por que de achos eu vou precisar comprar dois roteadores de, por exemplo, 350 mil reais para botar na minha borda? Se eu posso botar uma appliance virtual aqui e pronto. Mais fácil, né? Então, o appliance virtual entra no quesito de função de rede virtualizada, mas você também poderia botar uma caixa genérica e trabalhar com uma controladora SDN, certo? Então, você tem dois pontos aí. E ainda sobre isso, quer dizer o quê? A gente vai ter um custo muito menor, correto? Porque se você tem como manter uma controladora teoricamente com alta disponibilidade, disaster recovery e tudo mais um pouco que tem direito, por que você se incomodaria de comprar 2, 3 dispositivos caros, colocar na sua rede e fazer eles funcionarem? Wesley, mas o encaminhamento por hardware é mais rápido do que por software. Sim, realmente, existe isso, mas hoje em dia, com a evolução tecnológica que a gente tem, já está bem equiparável isso aí. Então, não é mais desculpa. Então, basicamente, SDN veio para isso, para mudar
a forma de se enxergar as coisas. Então tá, Wesley, como é que funciona a SDN? Bom, essa parte é bem legal e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente basicamente tem o que? Temos uma caixa, outra caixa, aí aqui a gente tem o PCA. O PCA está ligado aqui e o PCB está ligado aqui. Bom, a gente tem uma interligação entre essas duas caixas, tá? E a gente tem aqui a nossa controladora SDN. E essa controladora, como eu já falei, ela está interligada nessas caixas. Porque se não estiver interligado, pegou, né? Como é que vai ter comunicação? Então, digamos assim, a gente vai esquecer um pouquinho sobre a controladora SDN agora e vamos só pensar como é que seria feito isso aqui se fosse uma rede tradicional. Então, o nosso switch, basicamente, eu ia mandar a requisição aqui, ó, falar, olha, quero falar com o computador B. O switch ia olhar assim, tá, computador B, qual MAC address, qual porta eu tenho que encaminhar? Não sei. Aí faz aquela brincadeira toda de ARP, joga para lá, joga para cá, joga em todas as portas, vê onde é que vai e salva a tabelinha dele, certo? Então, aqui a gente tem o computador A está na porta 1 e computador B vai para a porta 2. E aqui, computador B está na porta 2 e computador A vai para a porta 1. Encaminhamento. A gente já tem aquela tabelinha bonitona lá. Então, basicamente o que? O switch já sabe onde é que está o B, ele vai e encaminha o pacote. Ele encaminhando o pacote, chegou lá, tudo lindo, maravilhoso, resolvido. O que eu quero falar com você agora é o que? Você notou como é que é a rede tradicional e como que seria na rede SDN? Bom, a rede SDN a gente tem controladora. O nosso switch ele é burro. Ele não vai saber, vou dar um ARP aqui em todas as portas, vou procurar esse MAC address, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele não sabe nada disso. Ele não sabe. Então o que ele vai fazer? Olha, controladora, tem um computador aqui na minha porta 1, tá? Que está querendo chegar nesse MAC address aqui do computador B. Aí a controladora vai olhar a topologia dela, toda a rede que ela tem acesso, beleza. Ok, computador B, o computador B está nesse dispositivo, então, switch A, você vai fazer isso aqui, ó, você vai encaminhar pela sua porta 2 para o switch B, que o switch B vai encaminhar ali para o computador B, beleza. Ele vai, manda essa informação para o switch vai, faz esse chaveamento e encaminha. Wesley, isso então acontece em todos os pacotes? Toda vez que eu preciso fazer um encaminhamento, eu vou fazer isso, vou fazer essa consulta controladora? Sim e não. Tá, mas aí não iria então gerar um gargalo na rede, porque todo pacote teria que ir até a controladora olhar, ver para onde que vai mandar e tudo mais? Sim e não. Por quê? Nós somos bichos inteligentes, né? Então a gente não vai fazer besteira. Então o que acontece na realidade? Você vai ter o seu plano de encaminhamento no switch ali, na caixa, e vai ter o plano de controle na nuvem. A nuvem vai olhar assim, olha, switch, grava isso aqui, essa informação aí no seu plano de encaminhamento. Porque toda vez que chegar um pacote da porta tal, querendo chegar em tal lugar, você vai fazer isso. Não é simples? Então, essa informação fica gravada no plano de encaminhamento da nossa caixa. Então, toda vez que chegar um pacote novo com aquelas características, ele não vai perguntar para a controladora o que ele tem que fazer. Ele já vai encaminhar. Então, aí entra a questão nossa de performance. Então, nem todo pacote vai lá para cima. E é um pouco mais visual isso, do meu ponto de vista, quando a gente trabalha com roteamento, tá? Porque no roteamento, a gente tem duas coisinhas chamadas RIB e FIB. A RIB é basicamente a nossa tabela de roteamento. E a FIB é a nossa tabela de encaminhamento do roteamento. Então, o que acontece? Quando você tem um roteador, ele faz todos os trecos dele lá, lindo, maravilhoso, com o protocolo do que você escolheu, o SPF, BGP, ISS, o que você quiser, e ele monta a RIB. Montou a RIB, cara, toda vez que um pacote chegar para mim, eu vou olhar minha RIB. Já pensou o custo computacional que tem isso? Vai chegar o pacote, pulso elétrico, vai transformar isso numa informação, o cabeçalho vai, joga para o software lê aquela informação, olha lá na tabela, procura, isso aqui, vai e desfaz todo o caminho de novo, desempilha tudo para poder pegar e encaminhar. Fica difícil, né? Então, a gente pega essa RIB e transforma ela em FIB. A FIB, ela é basicamente a RIB, só que em hardware. Ou seja,
chegou lá o pulso elétrico. A gente pegou, conseguiu montar aquela informação, aquele cabeçalhozinho. Cara, o chip vai olhar assim, opa, esse cabeçalho aqui, já sei o que eu tenho que fazer, é isso aqui. E encaminha. Ele não tem que subir até o software, o processador, pensar ali o que ele vai fazer, verificar na RIB, não precisa de nada disso, ele já encaminha. É por isso que, como algumas pessoas dizem, hoje em dia já não tem tanta diferença, mas antigamente um roteador fazia o encaminhamento muito mais rápido do que um computador fazendo roteamento. O roteamento no computador era mais lento, porque ele não é um hardware específico para isso, ele não tem RIB FIB. Chegava informação, consultava lá o software ia, voltava, falava, faz isso aqui. Quando você tem um negócio já em hardware, é muito mais rápido. Então, exatamente isso. Então, leva-se esse conceito também para SDN, só que com aquilo que eu comentei. Você separa, o controle vai estar fora da caixa, que você vai ter um custo menor computacional para a caixa, e você se concentra somente na parte de hardware mesmo, ali o encaminhamento da caixa. O restante você deixa o software se preocupar. Então, com isso, a gente tem mais ou menos o cenário de SDN. E eu já expliquei para você também por que não tem gargalo e aquela coisa toda. Tá, Wesley, por que foram inventar essa desgraça? Então, primeiro, para complicar a nossa vida, porque a nossa vida já é fácil demais, então eles tinham que complicar mais um pouco. Segundo, essa questão de encaminhamento, eu não sei se você se ligou até agora, mas essa questão de encaminhamento, a gente está pensando em roteamento, a gente está pensando em encaminhamento ARP lá com MAC address e tudo mais, mas já parou para analisar, por exemplo, você fazer o seu próprio protocolo de encaminhamento? Por exemplo, o SPF é um link state. O link state, então ele vai verificar o estado do link, vai verificar isso, vai verificar aquilo e vai escolher qual é o melhor caminho, certo? Mas e se você acha que isso não é o suficiente para você? Você quer analisar outras métricas também? Pô, tu vai ter que fazer um protocolo de roteamento e botar na sua caixa. Só que as caixas são fechadas, como é que você vai fazer isso? Então o SDN veio para justamente ajudar a pesquisa, porque dentro da área de pesquisa você tem muito isso, você precisa fazer isso. Então você vai lá simplesmente, olha, criei um novo protocolo, quero uma caixa para testar, SDN. Tu vai lá e programa o protocolo. Fala, olha, se chegar um pacote assim, um destino tal, você vai verificar esses links nesses parâmetros, isso, e de acordo com isso aqui você vai escolher, vai tomar a decisão para onde encaminhar. Entendeu como é que fica? Então você tem essa maleabilidade também que a rede tradicional não te entrega. Então, mais um motivo, mais um ponto positivo para a SDN. Eu sou fã então de SDN? Né, mais ou menos. SDN tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins. Um ponto ruim que eu digo hoje é que ainda é extremamente caro você ter SDN em casa. Mas, como eu mostrei no início do vídeo, esse carinha aqui, por exemplo, esse cara é um switch da linha Unify, tá? É um Flex Mini e tá aqui. Ele é SDN? Sim, ele é SDN. Ele tem um plano de encaminhamento básico, então você consegue ter um custo um pouco menor, e a controladora dele, tu vai lá, adota ele, tudo certinho, adotou, pronto, a controladora faz todo o resto para você. Você não precisa passar VLAN nele, fazer isso, fazer aquilo. Você fala, olha, eu quero VLAN tal nesse switch aqui. Se tiver uns 3 switches no meio do caminho, é ela que vai se preocupar de ir lá e falar, olha, você tem que passar essa VLAN nesse switch, você tem que passar essa VLAN nesse switch, porque o plano de controle é que se preocupa com isso. Você não vai se preocupar mais em entrar em cada caixa e fazer essa modificação. Então, sim, esse carinha aqui é SDN, por incrível que pareça. Ele é acessível, vou deixar aqui nos cards o link do review que eu fiz dele, falando um pouquinho mais. Ele é acessível, só que claro, é uma solução fechada, você não tem como brincar dentro da caixa. Então, o que você pode fazer? Tem diversas outras caixas que você pode procurar e tentar brincar. Por exemplo, eu já vi projetos com OpenWRT em SDN com roteadorzinho caseiro. Tipo, acho que tá aqui. Esse meu roteadorzinho aqui,
da Xiaomi, eu já vi projeto pessoal botando SDN nele. Eu já vi projeto em cima daqueles TP-Link também. Então é possível, não é impossível, tá? Só que você vai apanhar um pouquinho de início, até você pegar ali o ritmo. Se você quiser saber um pouco mais, algo mais prático sobre SDN, se você quer que eu traga, deixa aqui um comentário abaixo, traz aí pra gente um SDN da vida prático pra gente ver, que eu já estou até programando e tudo, mas se vocês falarem que vocês querem ver esse tipo de conteúdo por aqui, fica mais fácil para mim. Então, se você quer ver esse conteúdo um pouco mais prático, deixa um comentário aqui abaixo, que eu vou fazer um esforço aí gigantesco para mostrar para vocês. Bom, e só para finalizar assim com aquela chave de ouro, antes de mais nada, deixa seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou, se inscreve também no canal se você não é inscrito e pô, manda esse videozinho pros amigos aí, vamos compartilhar com a galera, né? Conhecimento sempre é bom e para todos. Mas continuando então, vou só dar uma palhinha sobre NFV, eu comentei que é funções de rede virtualizada, mas eu não expliquei muita coisa. A gente vai deixar para um outro dia, um outro vídeo com esse assunto, mas eu queria só diferenciar um pouquinho. A principal característica, assim, a diferença entre SDN e NFV é onde ela atua. SDN atua muito entre a camada 2 e 3. Já NFV quase sempre entre a camada 4 e a camada 7 do modelo OSI. Então o NFV, por exemplo, você vai ter ali firewalls, serviços de DNS, caching e diversas outras aplicações. Todas as aplicações que são aplicações de rede, normalmente o pessoal faz virtualização delas. Então você tem diversas coisas, por exemplo VCPE e tudo mais. E agora um último bônusinho, só para você que ficou até o final. Sim, só você mesmo, cara. Dentro de SDN a gente tem uma coisa que se chama SD-WAN. SD-WAN é uma coisa assim, cara, magnífica. Você tem, por exemplo, vários sites. Aqui eu vou até abrir uma imagem. Você tem vários sites, por exemplo, né? E assim, ó, dentro desses sites você tem diversos links para a internet. Você tem internet, MPLS, você pode ter até uma fibra direto. Você tem até uma fibra conectada. E assim, como que você vai saber em determinado momento qual é o melhor link para você sair com tal aplicação? A gente hoje vive o pós-pandêmico, né? Aquele momento que ainda se tem muitas reuniões virtuais e tudo mais. Aí, digamos assim, você está com o MPLS com a sua empresa. Então, o site Rio e o site São Paulo. Você está lá numa videoconf e tá estranho o negócio. Mas só tá a latência alta para vídeo. Para outras aplicações ali que você está utilizando, a latência está tranquila. Então, como é que você vai resolver esse problema? Você tem internet, você tem a fibra direto. O que você vai fazer? Você vai mexer em que protocolo de roteamento para poder falar, olha, isso aqui sai por aqui. Quando você trabalha com SD-WAN, ele vai pegar a aplicação que você quer. Olha, aplicação de vídeo, eu quero que você saia por aqui. E pronto. Porque ele vai olhar as características, não, para aplicação de vídeo eu preciso de uma latência boa, tal, assim, assim, assim. O melhor link desses aqui é esse aqui. Então é uma coisa assim, violenta, de outro mundo. Vou trazer vídeo aqui também no canal falando sobre a SD-WAN, só que é um assunto um pouco mais extenso e bastante técnico. Mas se você curtiu também esse assunto, deixa aqui embaixo um comentário que você curtiu, você quer saber sobre isso, que a gente traz esse conteúdo para você aqui. No mais, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, compartilha nas redes sociais, fala para os amiguinhos que tem um vídeo show sobre SDN, que tem um cara lindo, maravilhoso que vai explicar tudo para eles sobre SDN. Tá, eu sei, eu exagerei um pouquinho, né? Mas me ajuda aí compartilhando esse vídeo. Eu fico super grato por você ter ficado assistindo esse vídeo até agora o final e até a próxima.